Olá pessoal, vamos com mais um vídeo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, né? E é o nome do canal também, né? Bom, a Biblioteca de Babel é um conto, né? Um dos contos que eu considero mais intrigantes do Jorge Luis Borges, né? O Borges ele foi contista, ele foi ensaísta, mas acima de tudo ele foi poeta, né? Embora pouco se fale das obras poéticas do Borges, mas ele teve inúmeros livros sobre poesia, né? Livros de poesia. O Borges nasceu em Buenos Aires, né, no dia 24 de agosto de 1899 e veio a falecer numa manhã de junho em Genebra, em 1986, o ano do cometa Halley. Bom, o conto A Biblioteca de Babel foi escrito em 1941, porém ele foi publicado no livro Ficções em 1944, né? O livro Ficções é o seu 8º livro. E esse conto ele nos mostra hoje a sua potência, a potência da sua imaginação, né? Em descrever o nosso momento atual através das suas próprias reverberações. Ou seja, o conto hoje, a Biblioteca de Babel, ela é tão moderna, tão recente, tão atual, né, que só mesmo uma imaginação poderosa como a de Borges, né, na década de 40, escrevendo algo que seria tão atual por volta de que foi 70, 80 anos atrás, né? E ele conseguiu então criar um conto intrigante, um conto apaixonante e que acaba captando hoje, né, muito do que nós vivemos. Tá? Então, o conto A Biblioteca de Babel trata-se de uma fantasia cosmológica em que o próprio universo é uma biblioteca, né, infinita ou supostamente infinita. E que nessa biblioteca, todos os livros escritos, pensados, sonhados, os livros que ainda não foram escritos, todas as possibilidades, né, estão guardados em suas infinitas e idênticas galerias hexagonais, né, com andares inferiores, superiores e que se alargam também, né, de maneira extravagante. Porém, apesar de toda essa grandiosidade, existe uma ordem muito minuciosa, né, dentro dessa biblioteca. Né? Há uma escadaria em espiral que parece não ter fim, né, nem para baixo nem para cima. E os bibliotecários eles temem cair ou serem empurrados, né, pelos vãos dessa escadaria, né, ou pela balaustrada. Isso porque seriam vítimas de uma queda sem fim, seus corpos acabariam se desintegrando, né, em pleno ar. Né? O corpo, a pele, os órgãos, os ossos, tudo se transformaria em pó em pleno ar, em plena queda, né, durante essa queda infinita, né, acredita-se que não chegaria a um fim. Então o corpo, né, a pessoa se transformaria em pó em pleno ar. Então, tamanha é a grandiosidade dessa biblioteca, né, que pode ser vista como um labirinto infinito, né, ou uma prisão. Né? Então não deixa de ser uma prisão. Então, o primeiro questionamento aqui é o seguinte, né? Qual é a sua prisão? Tá? Qual é o seu labirinto? Tá? Já que todos nós temos os nossos próprios labirintos, as nossas próprias prisões pessoais, né? Na maioria das vezes não gostamos de admitir isso. E essas prisões pessoais ou coletivas, né? Elas se fazem presente na nossa vida, seja
o nosso corpo que nos limita, né, dentro das leis físicas, o nosso cérebro ou a nossa percepção turva da realidade, as prisões ideológicas, as prisões dos relacionamentos, as prisões sociais, as prisões virtuais, né? Então a liberdade é uma mentira que enfiaram na sua cabeça desde que você nasceu, né? E a liberdade é o livro que jamais será encontrado, né? Dentro da Biblioteca de Babel. Existe um livro mestre, em que os bibliotecários eles buscam, né, incansavelmente. Então, é assim, em um mundo imperfeito, não há crime perfeito, né? Pois a própria perfeição é criminosa. O que os bibliotecários da Biblioteca de Babel buscam, então, é justamente esse catálogo dos catálogos, né? Que é uma espécie de livro, como eu falei, um livro mestre, que tem todas as respostas, mas a busca por esse livro é uma busca inútil, uma vez que ele está perdido entre a infinidade de livros existentes na biblioteca, né? E mesmo se encontrado, ninguém saberá dizer se o livro é original ou apenas uma das inúmeras versões desse livro, versões adulteradas, falsas, de modo que não apenas a sua busca, mas o próprio livro torna-se uma utopia. O protagonista, ele nos conta que seu pai encontrou um livro que constavam das letras MCV repetidas da primeira linha da primeira página até a última linha da última página. Um outro livro também encontrado e que, segundo o protagonista, não passa de um labirinto de letras, mas que na penúltima página encontra-se a seguinte sentença, abre aspas: ó, tempo tuas pirâmides, fecha aspas. Há nessa biblioteca a autobiografia dos arcanjos, o evangelho gnóstico de Basílides, há também um livro comentando sobre o evangelho gnóstico de Basílides e um outro livro comentando sobre o livro que comenta sobre o evangelho gnóstico de Basílides. Há tudo o que pode ser expressado em todos os idiomas possíveis, né, existentes, né? E ao se deparar com a ideia de que na biblioteca existem todos os livros possíveis, os homens experimentaram a extravagante felicidade de se sentirem senhores de um tesouro secreto, infinito e inestimável. No entanto, esse sentimento não passou de mera impressão, né? A primeira impressão, né, dessa felicidade primeira. Tá? Aos habitantes da biblioteca resta apenas uma angústia, né? Por quê? Eles perceberam que essa esperança ela era falsa, né? Porque apesar de ter tudo, apesar da biblioteca de Babel conter todos os livros possíveis, os livros desejados não são encontrados, né? Estão perdidos nessa infinidade de livros que são inúteis, né? Então daí veio a angústia com a mesma intensidade dessa felicidade, tá? Então os habitantes da biblioteca passaram para uma depressão profunda de estar diante do infinito sem poder tocá-lo ou compreendê-lo. Supostas soluções não demoraram a aparecer. Por exemplo, um grupo de bibliotecários, como em uma seita, sugeriu que todos os livros inúteis fossem queimados. No entanto, por mais que livros inúteis fossem queimados, não se chegaria nem mesmo numa mísera fração infinitesimal de livros queimados mediante a vasta coleção de livros existentes na biblioteca. Tá?
Então eu penso que a biblioteca de Babel, assim como o universo, é um imenso ser vivo, né? Um corpo capaz de criar as suas próprias estrelas, seus planetas, suas galáxias, buracos negros, como um corpo que reproduz e renova suas células através do tempo. Né? Assim é também a biblioteca, que acabaria gestando infinitamente livros e mais livros, versões e versões de livros. Né? Ou essa biblioteca é a criação de um demiurgo, ou ela própria é esse demiurgo. Tá? Então, a gente chegando num resumo, a biblioteca de Babel é o caos dentro de um fractal. Né? É a desordem entrando no máximo de ordenação. Então ela está dentro de um fractal. O protagonista, ele ainda fala sobre os jovens que se prostam diante de livros com uma fome tão voraz diante de suas páginas, porém sem conseguir decifrar uma única palavra. Então, esses jovens, né, esses habitantes, diante de inumeráveis livros, porém não conseguem entender o que está escrito neles. Né? Então parece-nos claro que o maior volume, né, a maior parte do acervo dessa biblioteca se resume então em livros inúteis. Creio que essa biblioteca nos alcançou nos dias atuais, ao menos a sua versão virtual. Então é na tela dos computadores e celulares que matamos o nosso tempo entretido com inutilidades, né? Informações voláteis, fugazes, nos alimentamos de clickbaits, né? Nos agarramos às notícias falsas como quem se agarra à última ponta de esperança. Somos enganados por todo tipo de desinformação, somos lançados, né, somos laçados, aliás, né, somos laçados pelas fake news, somos ludibriados e consolados por todo tipo de manipulação das mídias e redes sociais. E não contente com isso, nós buscamos a crença definitiva nos fact-checkings, né? Sem desconfiarmos que essas agências de checagem, né, agências de checagem dos fatos, não passam de meras pílulas de placebo, né, se passando pelas pílulas da realidade ou da verdade. Então, quer dizer, não dá para confiar nem nos fact-checkings, não dá para confiar na mídia, nas redes sociais, então nós estamos presos numa enorme teia de desinformações, de fofoca, de fake news, e como que nós encontramos os fatos reais, a verdade no meio dessa teia toda. Né? Assim é a Biblioteca de Babel. Né? Com os bibliotecários procurando o livro que contém as respostas, que contém a verdade. Tá? Mas o pior é que mesmo quando a verdade é dita, quando ela se revela ou ela é descoberta, a verdade é tida como fake news. Né? Uma das metas da Matrix é nos fazer acreditar que a verdade é relativa. E nós somos a cultura, então, da inutilidade. Nós amamos o engano, nós amamos ser enganados. Né? É a nossa sina. E nos vemos envoltos de novos engodos, de novas falcatruas, mais elaborados, né? Mais sutis. Afinal, quem checará os checadores? Né? Quem movimenta as peças do tabuleiro? Quem movimenta o braço do jogador que movimenta as peças do tabuleiro. Né? Então resta-nos somente a confusão, resta-nos a impossibilidade de nos entendermos, porque somos uma espécie dotada de incrível incomunicabilidade. Né? Assim é a maldição de Babel.
Então, o Jorge Luiz Borges imaginou essa biblioteca além do tempo, como se buscasse essa visão de algum universo paralelo nos campos sutis, nos campos metafísicos, né? O romancista e ensaísta Humberto Eco tocou na ferida já exposta ao dizer o seguinte, abre aspas, as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca. Enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Fecha aspas. Então, Humberto Eco, né, fazendo esse comentário. E acrescento que tudo isso é defendido pela falácia dos direitos iguais e da democracia que só fez aumentar consideravelmente o número de idiotas no mundo, como já havia profetizado o escritor Nelson Rodrigues, né? Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. E eles são muitos, né? E esse tempo já chegou. Então, o Borges, através do seu conto A Biblioteca de Babel, nos traz essas constatações, né? Antes, porém, o irlandês James Joyce criou algo que pode se fazer aí, podemos fazer um paralelo, né? Que é uma obra que foi sendo construída ao longo de 17 anos e que nesse meio tempo era chamada de Work in Progress, e que conforme ia sendo escrita ao longo desses anos, né, fragmentos iam sendo publicados em revistas literárias. Pois bem, finalizada e finalmente publicada na íntegra em 1939, ou seja, 2 anos antes, 1 ano e meio, 2 anos antes do conto, né? Do Borges, antes de Borges escrever, aliás, o conto A Biblioteca de Babel. Então o Joyce é publicado, né, a obra Finnegans Wake, né, com o título Finnegans Wake. O Borges criticou essa obra com um ar de desprezo e uma certa decepção, uma vez que ele sempre louvou a obra anterior do Joyce, né, o Ulisses, que é a obra mais conhecida do Joyce. Porém, Finnegans Wake nada mais é do que uma outra versão da Biblioteca de Babel, tá? Não explicando a estrutura do universo como uma biblioteca, né? E como uma prisão para o ser humano, mas falando diretamente das quedas do homem, desde a aurora dos tempos e do seu confinamento no tempo e espaço, nascendo e morrendo repetidas vezes em um ciclo sem fim. Então, tanto Joyce como Borges usaram como metáfora da confusão ou da incomunicabilidade humana a própria linguagem. Então se usaram da linguagem para mostrar que não se haveria entendimento entre os homens, tá? E não se alcançaria uma compreensão plena da própria vida, da própria existência. Tá? Tempos depois, o escritor William Burroughs viu a linguagem como um vírus, né? Então como se não bastasse, a linguagem pode ser um vírus. Tá? Agora, sobre essa relação entre Finnegans Wake e a Biblioteca de Babel, nós vamos discutir em outro vídeo, tem muito ainda para ser falado. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do vídeo. Se vocês conhecem o conto A Biblioteca de Babel, deixem aí os seus comentários, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem. Se você ainda não conhece esse conto fantástico do Jorge Luiz Borges, vale muito a pena, não só esse conto, mas a obra do Jorge Luiz Borges é fantástica, né? Vale muito a pena conhecer. E esse conto pode ser encontrado, inclusive, aqui na internet mesmo, né? Ele faz parte do livro Ficções,
pode ser encontrado em alguma coletânea, mas aqui na internet também. Para quem quiser conhecer, pode encontrar ele na íntegra. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.